do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar neste momento é o pastor Edson Giocondo, superintendente da EBD, da Assembleia de Deus Belém do Jardim Santa Esmeralda. Devido às dificuldades que nós estamos vivendo, nós ainda estaremos levando ao ar nossas videoaulas, né? Estamos aqui nesse dia para apresentar a vocês mais uma aula da nossa EBD no Jardim Santa Esmeralda. E desta vez nós estaremos adentrando na lição de número 7, 17 de maio de 2020, cujo tema da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textuário encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura diária, segunda-feira, aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e o homem. Terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos do 28 ao 30. Cristo desfez a parede de separação entre judeu e os gentios. Quarta-feira, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 17. Cristo se fez carne e cumpriu a lei na sua integridade. Quinta-feira, Colossenses capítulo 2 e versículo 11. Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas. Sexta-feira, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24. Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda inimizade. Sábado, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 18 ao versículo de número 20. O ministério de reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. A leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 2, versículos do 14 ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez Deus ele nos proporciona esta oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Eu peço a você, meu querido amado irmão, que você pegue o seu material da Escola Bíblica Dominical e pegue a sua Bíblia e acompanhe o nosso professor, o qual estará na direção do Espírito Santo trazendo a nós o conteúdo
que Deus estará revelando a ele e a nós também por meio da sua palavra. Que mais uma vez o Espírito Santo venha por meio da palavra de Deus revelar a você tudo aquilo que você precisa para poder estar mantendo esta comunhão, esta ligação entre Deus por meio do seu Espírito pelo poder da sua palavra. Que Deus lhe abençoe mais uma vez, que Deus lhe conceda mais um momento de glória ao estar ouvindo e estudando a sua palavra. E que Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado e o nosso Salvador, lhe conceda uma boa aula para a glória e louvor do seu nome. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o presbítero Eduardo. Estaremos estudando nessa feita a lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus, 17 de maio de 2020. Estaremos falando sobre esta reconciliação entre os homens e entre os homens e Deus, que só foi possível através da morte de Jesus Cristo. E como o comentarista disse aqui, na lição anterior estudamos sobre a condição do homem, né? A condição dos gentios sem Deus. Nesta feita já estaremos estudando sobre Cristo que reconciliou o homem com Deus e os gentios com os judeus. Então, o primeiro tópico vai dizer: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então nós vemos aqui que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele agora quebra essa parede de separação que havia entre os homens. Sabemos que os judeus foi um povo que Deus separou para evangelizar os povos, porém falhou na sua missão. Então, por ele ter falhado na sua missão, Deus agora faz diferente. Cristo vem, morre pela humanidade e agora não existe mais judeus, gentios, agora Cristo forma a igreja. E nós vamos ver como que isso se deu. No subtópico 1 vai dizer: a parede de separação entre os homens. Que parede era esta, né? Que houve, que causou esta separação, né? O subtópico 2 vai dizer que a derrubada da parede de separação. Então, primeira coisa, houve a parede, né, que causava o quê? A exclusividade, o exclusivismo religioso dos judeus. E então, os judeus era um povo separado. Porém, começou o quê? O povo judeu começou a ser um povo muito exclusivista. E esse extremismo judaico que era terrível. Até mesmo foi criada uma parede de separação no templo, onde que quem passasse aquela parede, o gentio que passasse aquela parede, o gentio só podia ficar no átrio dos gentios no templo. Se ele ultrapassasse aquele espaço determinado, ele corria risco de morte. Nós vemos aqui que o comentarista citou um exemplo de Paulo em Atos dos Apóstolos 21, 28 a 30, que Paulo foi acusado de tentar adentrar um grego no átrio que não era determinado para os gentios e foi ali acusado disso. Então veja que quem
desobedecesse essas normas, corria risco de morte. Então, Cristo vem e derruba, aqui no ponto 2, né? A derrubada da parede de separação. Então, essa separação era tanto material quanto espiritual. Existia uma parede material que espiritualmente também separava os gentios de Deus e separavam os homens. Então, quando Cristo vem, ele quebra essa barreira. O ponto 3 que vai dizer o conceito da lei dos mandamentos. Porque quando Deus separa o povo de Israel, ele determina a lei. E essa lei diferenciava os judeus, diferenciava dos demais povos. Então, quais eram os aspectos dessa lei? Existiam 3 aspectos. Os aspectos morais, os aspectos cerimoniais e os aspectos civis. Nos aspectos morais, diz respeito à conduta entre homens e entre o homem e Deus. Qual era a conduta aceitável por Deus? Então, os aspectos morais. Existiam os aspectos cerimoniais, que tratava-se a respeito do quê? Dos ritos, né? Os aspectos que eram especificamente para o povo judeu, que era a circuncisão, a guarda dos sábados, né? E muitas outras cerimônias destinadas exclusivamente para o povo judeu. E aí vem também um outro aspecto da lei, que eram os aspectos civis, que se tratava do quê? Dos princípios de justiça, né? Que tratava de crimes contra a vida, a propriedade, contra a família, a sociedade como um todo. Como que se tratava cada crime, cada erro de conduta dos cidadãos, especificamente os judeus. Porém, as leis morais e civis, elas praticamente não mudaram, elas acompanham até hoje, tanto que se nós buscarmos nas leis, nos 10 mandamentos, nós vamos ver que matar era proibido, era errado, e até hoje continua. E assim como outras leis, como as demais leis. Somente as leis cerimoniais foram abolidas na cruz. Um exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão e outras mais. Porque Cristo, com o seu sacrifício perfeito na cruz, ele completou a lei. Quando Jesus diz que veio para cumprir a lei, ele veio também e completou a lei. Ou seja, o pecado da humanidade só pôde ser perdoado através de um sacrifício perfeito. E qual foi esse sacrifício? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário satisfez. Foi satisfatório, não foi transitório, foi permanente. Então, devido ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, hoje todas as leis cerimoniais que Deus estabeleceu para o povo de Israel foram abolidas. Então nós, que somos hoje a Igreja de Cristo, temos essa lei abolida. Amém? Então, vamos aqui para o ponto 4, que diz a revogação da lei e dos mandamentos. Então, como nós já comentamos, Cristo aboliu a lei. Ele veio e cumpriu toda a lei, mas a lei cerimonial foi completada em Cristo. Ela foi completada em Cristo. Então agora não há mais necessidades. Agora estamos vivendo pela graça. Pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça. Então devemos seguir todas as condutas dentro dos padrões morais e estabelecidos por Deus,
Não é porque não temos mais obrigações cerimoniais como os judeus tinham, que nós não temos mais nenhuma obrigação. Não é assim. Temos nossas obrigações sim. E devemos observá-las na palavra do Senhor. Amém? Então esse foi o tópico 1. O tópico 2 vai dizer que pela paz de Cristo, pela paz, Cristo fez um homem, um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Então, Cristo trouxe esta paz. Através de Jesus Cristo, reinou a paz. E o que vem a ser a paz? Ela significa que várias pessoas podem estar no mesmo local, em comunhão umas com as outras. Então, a comunhão, ela traz a paz. E quando não há uma comunhão, ela causa uma separação. E Cristo veio e trouxe essa paz, essa comunhão. Que é o tópico primeiro, subtópico 1, que diz, né, o conceito bíblico de paz. Aqui tem algumas referências bíblicas, né? E sua morte na cruz desfez a inimizade de Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e provendo assim a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Então, através de Jesus Cristo, trouxe esta paz. Subtópico 2 diz, Cristo é o motivo da nossa paz. Então não há outro motivo, não há outra razão, outro porquê. Somente através de Jesus há essa paz. Foi o canal que trouxe esta paz. O subtópico 3 diz, a nova humanidade formada pela paz. E qual foi essa nova humanidade formada pela paz? Cristo trouxe essa paz e formou uma nova humanidade. E a partir deste ato, que foi o ato de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, surge uma nova humanidade que se chama igreja. Cristo agora funda a igreja, aonde não há mais circuncisão nem circuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo paz. E nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, etnias e classes sociais desapareceram. Né? E tem algumas referências bíblicas, Romanos 2:11, Gálatas 3:22. Então, através de Cristo, agora forma a igreja. Então, nós fazemos parte disso. Nós agora temos acesso a Deus. Nós agora somos representantes de Deus aqui na terra. Glória a Deus por isso. O ponto 3, que diz que pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Então agora nós, através da cruz de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Coisa linda, maravilhosa. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e o homem, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então havia uma separação muito grande que causava essa distância entre Deus e o homem, e entre Cristo, e entre o homem e o outro homem, ou seja, judeus e gentios. Imagine que nós estivéssemos andando numa estrada e de repente tivesse uma barreira, uma parede. Hoje nós, nosso tempo agora atual, estamos vendo acontecer isso, com essa pandemia do coronavírus.
há algumas cidades que fizeram barreiras, barricadas, interditaram as vias. Imagine como que a pessoa vai passar para o outro lado? Não tem como. Somente quem se identifica e é morador daquele local pode se adentrar. E quem desrespeitar esta lei, essa determinação, vai pagar, vai sofrer a penalidade da lei. Embora que essas determinações até firam a Constituição brasileira. Mas era o que acontecia, era exatamente o que estava acontecendo nesse tempo de Jesus, que Jesus veio. Existia um muro de separação, aonde o povo, os gentios, não tinham esse acesso nem dentro do templo, e muito menos era levado a eles a palavra, o evangelho. Então, o apóstolo Paulo vem e diz, e com seus relatos aqui, seus escritos, explica certinho o que é que Cristo veio e fez. Cristo é a nossa religião, e religião significa religação. Então Cristo vem e faz essa religação entre Deus e o homem e entre os homens. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, este terceiro tópico ele vai explicar essa questão. Então nós, como igreja de Cristo, temos que ter este foco, temos que ter esta consciência, que agora nós, como igreja, temos este livre acesso a Deus e temos esta missão de levar o Evangelho às demais pessoas e dizer para elas que agora elas têm acesso livre a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E a única coisa que separa Deus do homem é o pecado. Esse muro foi quebrado, mas o homem insiste em reconstruir. Infelizmente, o homem insiste em reconstruir este muro. Mas nós devemos levar a mensagem que Cristo já quebrou este muro, já derrubou este muro. A conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei da cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, eu e você somos esse novo povo que Cristo criou, que Cristo transformou através da cruz do Calvário. Somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, não se sinta menosprezado, não se sinta diminuído. Nós somos a igreja, nós temos um grande valor. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Olha o valor que nós temos para o Senhor. E nós também temos que ter a consciência que Cristo morreu também pelas almas que estão perecendo neste mundo. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos esta missão de levar o Evangelho a essas pessoas. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que esta aula sirva de grande valia na sua vida e que Deus te abençoe e continue concedendo as ricas bênçãos na sua e nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.